Boa noite. É uma alegria grande estar com vocês mais uma vez, retornando à casa, trazendo esse tema tão interessante, desses livros, dessas obras que nos foram trazidas por Emmanuel, hoje com o livro Vinha de Luz, mas que faz parte de um Pentateuco com Ceifa de Luz, Fonte Viva, Pão Nosso, livros que nos trazem mensagens, que nos tocam, que mexem conosco, e mais que isso, que nos chamam a uma reflexão e a uma ação. E não vai ser diferente com o nosso tema de hoje. Eles nos chamam a essa reflexão e nos chamam à ação. Vamos lá. O tema que nos foi trazido é Véus, capítulo 26, Vinha de Luz. E nesse tipo de livro, nesse Pentateuco, Emmanuel sempre começa com um versículo de uma passagem do Novo Testamento ou dos Atos dos Apóstolos. E foi trazido aqui o versículo 3,16 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Vejam bem, nesse versículo já somos chamados. Quando se converterem. Não é quando pensarem nisso, não é quando orarem, não é quando um sopro divino vir sobre cada um de nós. Não, é quando se converterem. Palavras de Paulo há 2000 anos atrás. E o texto de Emmanuel fala com a gente o seguinte: não é fácil rasgar os véus que ensombram a mente humana. Quem apenas analisa pode ser defrontado por dificuldades inúmeras, demorando-se muito tempo nas interpretações alheias. Quem somente se convence pode tender ao dogmatismo feroz. Muitos cientistas e filósofos, escritores e pregadores assemelham-se aos pássaros de bela plumagem, condenados a baixo voo em cipoais extensos. Vigorosas inteligências, temporariamente frustradas por véus espessos, estão sempre ameaçadas de surpresas dolorosas, por não se afeiçoarem realmente às verdades que elas mesmas admitem e ensinam. Exportadores de teorias, olvidam os tesouros da prática e daí as dúvidas e negações que por vezes lhes assaltam o entendimento. Esperam o bem que ainda não semearam e exigem patrimônios que não construíram por descuidados de si próprios. Conseguem teorizar valorosamente, aconselhar com êxito, mas nos grandes momentos da vida sentem-se perplexos, confundidos, desalentados. É que lhes falta a verdadeira transformação para o bem com o Cristo e para que sintam efetivamente a vida eterna com o Senhor, é indispensável se convertam ao serviço da redenção. Somente quando chegam a semelhante cume espiritual é que se libertam dos véus pesados que lhes obscurecem o coração e o entendimento, atingindo as esferas superiores em voos sublimes para a divindade. Bacana. Eu gosto muito desses textos de Emmanuel porque, primeiro, são curtinhos. Então são de fácil entendimento. Não são curtinhos porque a gente lê rapidinho não, tá gente? É porque é de fácil entendimento. Segundo, eu gosto de dizer que Emmanuel dá uma voadora, aquele golpe de karatê, de judô, com as duas pernas no peito da gente, porque ele não mede as palavras. Ele é objetivo e claro quando nos traz essas mensagens, em qualquer um desses livros, em qualquer uma dessas mensagens que tem ali um pequeno versículo para que se pense, para que se desenvolva. E são textos bons, textos tranquilos, para que a gente possa fazer o evangelho no lar.
E aí vai a minha primeira perguntinha para vocês. Quem aqui faz o evangelho no lar? Bacana. Muito bom. Parabéns. Mas ainda somos poucos. Ainda somos poucos. O evangelho no lar é quando a gente convida a espiritualidade amiga, o nosso amigo protetor, nosso anjo guardião, para vir até a nossa casa. A gente marca um dia, marca uma hora, faz uma prece inicial, lê um texto curto como esse, medita sobre esse texto, coloca esse texto na nossa vida, faz a prece final e agradece a visita daqueles amigos espirituais que ali estiveram e que comumente costumam continuar ao nosso lado, porque veem que é um lar abençoado, cujas pessoas, independente de quantas pessoas participem desse culto, desse evangelho no lar, cujas pessoas recebem a palavra de Jesus com o coração aberto. Então, meu primeiro convite dessa noite é: façam o evangelho no lar. Marquem um dia, marquem uma hora. Se for para fazer sozinho, ótimo. Se for para fazer com a família, melhor ainda. Mas façam o evangelho no lar. O segundo convite é o tema da própria leitura que nós fizemos. Eu convido a todos a tirarmos os véus que ainda nos inibem, os véus que ainda nos ofuscam a visão. Que véus são esses? Aqueles que quase ninguém mais tem hoje, né? Um pouquinho de orgulho, um pouquinho de vaidade, um pouquinho de maledicência. E que se a gente for fazer um pequeno exame de consciência, encontra isso no nosso dia a dia, ao nosso redor e dentro de nós mesmos. Dentro de nós mesmos. E no mundo que a gente está enfrentando hoje, um mundo de expiação e provas que ainda estamos vivendo, mesmo se considerarmos já estarmos caminhando para um mundo de regeneração, ainda estamos num mundo de expiação e prova, onde o mal ainda supera o bem, ainda temos resquícios desse mal dentro de nós. E é esse véu que nós precisamos retirar. Esse véu que nos encobre e que muitas vezes, pela vaidade, pelo orgulho, pelo egoísmo, nos faz achar que já somos verdadeiros filhos de Deus. Nos faz achar que já estamos plenos da palavra do Cristo. E não estamos. Ainda nos falta uma caminhada grande. Ainda nos falta uma caminhada boa. Esse véu que ainda nos cega diante do irmão necessitado. Esse véu que ainda nos cega diante da necessidade do outro. E quando eu digo irmão necessitado, necessidade do outro, não estou falando apenas e exclusivamente da necessidade material. Quantas vezes cumprimentamos uma pessoa na rua? Pensem aí. Seguimos nossa caminhada para o trabalho, para a feira, para as compras, para a diversão, e no sentido contrário passa um conhecido. Cumprimentamos? Primeiro ponto. Quando cumprimentamos, escutamos se ele está bem ou se não está? Ou é aquele famoso, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? E a gente não sabe se está bem ou se não está. Paramos para perguntar pela família, por suas dificuldades. Doamos um pouco do nosso tempo, 1 minuto, 2 minutinhos. Como você está, meu irmão? Como está a sua esposa? Aquela sua criança que lhe dava um pouco de trabalho por conta da saúde, está bem, está melhor? Fazemos isso? Quando alguém nos procura, seja na casa espírita, seja em nosso trabalho, seja em nosso lar, seja na rua, e nos diz, meu amigo, eu estou com um problema, quem sabe você pode me ajudar? Qual a nossa reação? Agora eu não posso. Ou você passa lá na casa espírita mais tarde, me liga que a gente conversa. Não, aqui no trabalho é lugar de trabalho.
lugar de atenção é na igreja. Qual a nossa reação? Sabemos dedicar o nosso tempo àqueles que precisam? Ou ainda nos enganamos achando que as pessoas têm que ouvir as nossas dificuldades a tempo e hora, conforme o nosso relógio, mas a recíproca não é verdadeira? Qual o véu que ainda nos cobre? Qual a dificuldade que ainda temos de entender a mensagem do Cristo? Vamos recordar aqui o versículo. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. O que é convertermos ao Senhor, convertermos-nos a Deus, convertermos-nos a Cristo? Perguntinha difícil, né? Porque muitas das vezes a gente acha assim, não, já sou cristão, já sigo os ensinamentos do Cristo. Seguimos mesmo? Perdoamos aqueles que nos ofendem? Amamos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos? Ou ainda nos amamos mais do que ao outro? Ou o nosso filho ainda é o melhor filho do mundo, nossos pais são os melhores pais do mundo, como se os outros não tivessem pais, não tivessem filhos? Qual a nossa posição quando alguém diz o reino de Deus está dentro de você? Ficamos naquelas dúvidas, não, mas como assim dentro de mim? Ou já temos a consciência de que é a nossa transformação que nos levará ao tão falado reino dos céus? Não somos bons, não estou aqui chamando a atenção de ninguém, porque me enquadro perfeitamente neste quadro. Ainda tenho muita coisa para aprender, ainda me pego às vezes empurrando para depois coisas que eu poderia resolver naquele momento. E tenho certeza que isso vai me ser muito cobrado. Essa transformação vai ser ainda um pouco mais dolorosa, visto que a gente tem esse entendimento, que essa transformação tem que ser rápida. Mas quão rápidos podemos ser? Se referiram a Jesus dizendo, bom mestre. E ele mesmo respondeu, por que me chamas de bom? Bom é meu Pai que está nos céus. Naquele momento ele estava aqui também para sentir as mazelas conosco, dividir as responsabilidades conosco, doer e adoecer conosco, mas para nos ensinar como viver essas mazelas, como adoecer, como sentir dor e como viver o reino dos céus dentro de cada um. Sabemos que a vida que o Cristo passou em sua encarnação aqui não foi simples. Foi perseguido, foi testado, foi questionado, foi crucificado, foi morto. Mas também sabemos que muito nos ensinou e muito deixou. Esse simples resuminho dos 10 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, o que mais? Esqueci. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esse pequeno resumo dos 10 mandamentos já diz muito, muito. Primeiro ponto, adoração e devoção a Deus, que nos fez, que nos criou, todo esse universo,
para que pudéssemos nele evoluir, crescer, nos tornar perfectíveis. Segundo ponto, que precisamos do outro. O outro está ao nosso lado também para nos ensinar, também para aprender, mas também para nos ensinar, relacionar conosco, nos mostrar caminhos mais curtos através de seus erros ou de seus aprendizados. Sabemos que a vida não se resume a essa única vida. Viemos de tantas outras vidas quantas nos foi necessário e quantas aceitamos, porque somos resistentes. Somos ou não somos? Somos. Somos resistentes. Se eu disser para vocês que após a morte vamos para a nossa pátria natural, nossa pátria astral, de onde viemos, vamos buscar ter melhores consciências, porque não teremos mais o véu da carne. Todos nós temos a consciência de que vamos morrer. Esse corpo vai morrer. Não é verdadeiro? Todos sabem que vão desencarnar um dia? Sim ou não? Sim. Mas quem quer desencarnar hoje? Pois é. Foi o que eu imaginei. Eu também não quero. Também não quero. Mas por que eu não quero? Porque eu tenho apego? Ou porque eu acho que eu tenho muita coisa ainda para fazer? Acredito que todos pensem assim. Ainda temos muito para fazer. Bacana. E por que não fazemos? E por que achamos que o que fazemos é suficiente? Por que ainda cometemos erros constantes? Não, meu filho não fez isso. Meu filho é bom, é perfeito. Eu que criei. Como se nós fôssemos bons e perfeitos. Não, o meu trabalho é melhor, por que eu não fui promovido? Essa frase é tranquila, né? Ela é jargão dentro do terreno empresarial. Por que não fui promovido se sou tão bom no que faço? Mas a gente esquece que tem pessoas tão boas no que fazem também, que convivem com a gente e que podem ser melhores do que nós. Porque trabalham pensando o seguinte: eu não tenho que ser o melhor do mundo, mas eu tenho que ter o meu melhor. Dentro da doutrina espírita, e mais, dentro do cristianismo, cabe esse mesmo entendimento. Nós não temos que ser melhores do mundo. Não temos sequer que sermos iguais a Cristo, porque ainda não vamos conseguir. Mas nós temos que nos espelharmos em Cristo para sermos o nosso melhor. Seguirmos o que Santo Agostinho diz no Livro dos Espíritos: de noite, no meu quarto, no meu catre, eu penso em tudo o que eu fiz no dia que se passou. E aquilo que foi muito bom, eu guardo para repetir nos próximos dias. Mas aquilo que não foi tão bom, eu busco melhorar no dia seguinte. E essa é uma tarefa diária. Um exemplo pessoal. Até uns 20 e poucos anos atrás, eu não sabia falar graças a Deus. Vocês acreditam nisso? Não sabia dar graças a Deus. Eu não sabia reconhecer nessa frase o quão valorosa ela é. E quando as pessoas me perguntavam se eu estava bem, eu falava, eu estou. E aí um dia me caiu a ficha, para quem é de ficha, né? Passou o crédito do celular, para quem é de crédito celular. Um belo dia eu atinei que se eu sou o que sou, e se eu faço o que faço, é graças a Deus. E por mais piegas que eu achasse essa frase, eu comecei a falá-la, comecei a repeti-la.
com certa dificuldade. Muitas vezes me perguntaram, e aí, Ledir, tudo bem? Eu estou bem, graças a Deus. Como é que estão as coisas? Estão ótimas, graças a Deus. E aí fui perdendo a timidez. Fui percebendo que falar graças a Deus não é piegas, não é religiosidade em excesso, mas é uma ligação efetiva com Deus. É render graças, é o primeiro mandamento. E hoje quando me perguntam, Ledir, você está bom? Graças a Deus, eu estou ótimo. E posso melhorar cada vez mais com Ele. Isso não é piegas, isso não é pieguice, isso é realidade. Se a gente se liga, e a doutrina espírita traz 3 pilares: ciência, pelo método pelo qual foi concebida e pela forma como foi encontradas as respostas do livro; filosofia, pela temática, pela conduta que as instruções que cada questão do Livro dos Espíritos nos traz, e dos demais livros, entre eles o Evangelho; e a religiosidade, não no sentido de convenção, não no sentido de dogmas e ritos, mas no sentido de religação com a espiritualidade. Religação com Deus. Quando a gente começa no Livro dos Espíritos, Deus, força suprema, causa primária de todas as coisas, a gente não faz ideia de todas as outras coisas que o Livro dos Espíritos vai nos mostrar. Essa grande filosofia que nos liga a Deus, motivo pelo qual ele é a primeira questão, motivo da primeira questão, é que nos transforma, é que nos retira o véu. E aí eu volto na pergunta que eu fiz antes. Por que medo da morte física? Se nós sabemos que somos espíritos e estamos encarnados, a nossa vida permanece. Se nós sabemos que, enquanto criados, simples e ignorantes, marcharemos numa evolução constante e eterna, sem fim, então por que o medo da morte corporal? Por apego, por egoísmo, ou por ainda não termos retirado todos os véus que ainda nos cobrem? Por ainda não termos pedido desculpas àquela pessoa que ofendemos? Por ainda não termos ajudado àquele vizinho que passa necessidade, que a gente sempre fala assim, mas também não sabe guardar, mas também não sabe juntar o dinheiro, também todo final de semana ele está assando uma carne, ele está tomando a cervejinha, por isso que os filhos passam fome. E os filhos têm culpa dos erros dos pais? Nós temos culpa dos erros de nossos pais? E nossos filhos têm culpa dos nossos erros? Que as culpas sejam dadas aos culpados. Que os erros sejam reparados por aqueles que erraram. Mas principalmente que possamos tirar o véu da ignorância, da dificuldade do discernimento, para encararmos as nossas dificuldades de aprendizado cristão e marcharmos, caminharmos para uma senda melhor de libertação. Parece difícil, né? É fácil ou é difícil? Mas não é impossível. E ninguém falou que era fácil. Mas sabe o que é mais difícil? Sabe o que é mais complicado? A gente desvestir o homem que nós vestimos, o ser humano que nós vestimos. Quando eu estava lendo esse texto
preparando o estudo de hoje, eu comparei os véus com as máscaras que nós colocamos. Ah, porque eu tenho um status, eu não posso abrir mão desse status. Ah, porque todo mundo acha que eu sou um bom pai, uma boa mãe, e eu não posso deixar que vejam as minhas fraquezas. Por que que não? E quem diz que as fraquezas estão escondidas? Quem diz que as pessoas com as quais convivemos não conhecem as nossas dificuldades? Somos muito mais transparentes do que imaginamos. E somos muito mais transparentes ao plano astral do que a nós do plano físico. Então, se enganamos alguém encarnado, não enganamos ninguém desencarnado. Seja ele um espírito de luz, seja ele um espírito trevoso. Porque ele consegue ver nossas vibrações e nossas sintonias, as energias que emanamos. E aí, como é que a gente faz? Se eu tento mostrar uma coisa que eu não sou, eu vibro no que sou. De vez em quando, eu até posso vibrar no que eu quero ser. Mas normalmente eu vibro no que sou. E quem vai se juntar a mim? Quem vibra igual a mim. Então, se eu tento esconder as minhas dificuldades, com véu, com máscaras, com o que seja, eu escondo daqueles que têm uma visão mais curta, por estarem encarnados ou por não estarem se importando com as minhas vicissitudes, seja por piedade ou seja por cegueira. Mas eu não escondo isso dos meus pares do plano astral que sintonizam comigo, que se pareiam comigo, que simpatizam comigo e que dividem comigo meus sentimentos, sejam eles elevados ou não, que dividem comigo minhas simpatias e antipatias, sejam elas elevadas ou não, que dividem comigo meus gostos, sejam eles elevados ou não, meus afetos, meus carinhos, meus prazeres, minhas boas intenções, desses eu não escondo. E aí? Como é pensar então que, por mais que eu tente pôr um véu, eu sou descoberto a todo momento? Eu sou visto a todo momento. Eu sou instigado a todo momento. Questão 459 do Livro dos Espíritos. Os espíritos sintonizam conosco muito mais do que imaginas. De ordinário são eles que vos dirigem. Mas aqui, não vamos sair por aí falando também que o véu são eles que colocam em nós, não, tá? Porque cada um costura o seu véu, cada um tece o seu véu, planeja sua máscara, escolhe a forma como vive. O tema de hoje é um tema aborrecido, porque nos cutuca, nos ferroa, nos chama a atenção e no final nos pede para colocar mãos à obra. Para que sintam efetivamente a vida eterna com o Senhor, é indispensável, olha a palavrinha de novo, se convertam ao serviço da redenção. Que serviço é esse? Que redenção é essa? É estarmos no mesmo lugar? É fazermos o que já estamos fazendo? Sem pelo menos ponderar se o que a gente está fazendo é bom ou ruim? Que serviço de redenção é esse? O que é que o Cristo nos ensinou? Fazer o bem?
A doutrina espírita traz como máxima: fora da caridade não há salvação. E o que é caridade? Segundo Herculano Pires, caridade é o amor em movimento. E o que é colocar o amor em movimento? É seguir os passos de quem? Dele mesmo, de Jesus. Daquele que ajudou, daquele que pregava dentro da casa de Pedro, ensinando ali o evangelho no lar. Primeiro evangelho no lar que se tem notícia foi de Jesus na casa de Simão Pedro. É praticar o bem como ele praticou junto com Maria e a sua irmã Marta. Ela escolheu a melhor parte, que foi escutar os ensinamentos do Cristo. E nós escolhemos qual parte? E olha que Marta estava nos afazeres, preparando a comida para que eles pudessem alimentar-se. E mesmo assim Jesus disse que Maria escolheu a melhor parte, que foi aquela que salva a nós espíritos. Não nosso espírito, a nós espíritos. E nós escolhemos a melhor parte? Ajudamos aqueles que precisam, doamos um pouco do nosso tempo, levamos uma palavra de carinho, de conforto. Frequentamos a casa espírita para receber? Ótimo. Mas também frequentamos para doar? Praticamos aquilo que aqui aprendemos? Convidamos outras pessoas para aprenderem também? Exercitamos a palavra do Cristo 1 minuto por dia? 1 hora por dia? Pensamos nas palavras do Cristo 1 minuto por dia? Ou na hora que saímos da casa espírita, das igrejas, dos templos evangélicos, se somos fechados na rua, soltamos um palavrão? Qual a nossa reação? Se alguém nos insulta, devolvemos? Ou seguimos o Cristo? Aquele que te der um tapa, vire a outra face. Aquele que te chamar para caminhar 1 quilômetro, 1 légua, caminha 2. Aquele que te pedir o manto, dê também a túnica. Qual é o véu que ainda nos encobre? Qual a dificuldade que ainda enxergamos? Mais importante que tirar o véu é saber qual véu estamos tirando. É reconhecermos as nossas fraquezas e nos descobrirmos aos poucos. Para que tanto manto e tanta túnica? Para que tanta roupa guardada? Para que tantos carros na garagem? Se a gente sabe que tem outras pessoas que precisam de uma palavra de carinho, tiremos o carro da garagem e vamos até eles. Tiremos um pouco dos mantos e das túnicas que nos sobram e doemos. Sabe aquela que não serve mais, que todo mundo tem no armário? Aquela. Qual a nossa ação perante o convite do Cristo? É indispensável se convertam ao serviço da redenção. Somente quando chegam a semelhante cume espiritual, a semelhante entendimento, é que se libertam dos véus pesados que lhes obscurecem o coração. E o entendimento, atingindo as esferas superiores, é o reino dos céus que está dentro de nós e que cobrimos com desculpas, com agora não dá, ou com mais tarde eu faço. Gente, o nosso momento é agora. Sabe aquelas histórias que contam pra gente quase todo encontro que a gente vai?
passado já não posso fazer mais nada porque passou. O futuro já não posso fazer mais nada, não posso fazer nada ainda porque não chegou. Só tenho o presente. E eu diria que não temos o presente. Nós temos o momento e o instante. E a ciência ainda discute qual dos dois ainda é menor. Porque é esse que a gente tem para as nossas ações. As palavras que eu já disse hoje no nosso encontro não voltam mais, estão ditas. Mas as palavras que a gente tem vontade de dizer ainda estão em nosso inconsciente, no nosso consciente, se moldurando. Que elas sejam de: vou melhorar, vou buscar encontrar esse reino de céus dentro de mim. Vou buscar caminhar da melhor maneira possível na minha evolução. Porque a gente não está aqui, enquanto espírito, fazendo mais nada que isso. Estou cuidando do aprendizado dos meus filhos. Estou cuidando do bem-estar dos meus filhos. Eles são seus filhos nessa vida, nessa encarnação. Mas e na outra? Vão ser seus pais, vão ser seus amigos, ou se eles evoluírem e você não, vão ser outros seres em outros planetas e nós continuaremos aqui. Nós continuaremos pensando em dar uma condição de vida melhor, em dar roupa melhor, em dar bens materiais melhores, num mundo que não vai nos esperar mais. Que possamos sair daqui essa noite conscientes que podemos melhorar diante dos ensinamentos do Cristo. Conscientes que o nosso melhor ainda não está claro e ainda não está descoberto, porque véus ainda nos cobrem, máscaras ainda encobrem nosso rosto. E muitas ações ainda cabem a cada um de nós no nosso dia a dia. Que Jesus abençoe a cada um, que eu possa ter feito uma duvidazinha na cabeça de cada um, e que essa dúvida possa progredir em bons pensamentos e boas ações. Jesus esteja com cada um de vocês.